CâmaraCast, o primeiro podcast de Chapada dos Guimarães, um produto da Câmara Municipal. Hoje, com muita satisfação, com muita honra, a gente recebe aqui a comissão técnica do Chapada Futebol Clube, aqui o presidente executivo Marcelo Carvalho, o técnico Juninho Madeira e aqui o diretor técnico, né? Isso. E o Marcos Birigui, e todos aqui com uma grande história, gente, de sucesso e de vitória, que lançou aí o Chapada Futebol Clube para a primeira divisão do futebol mato-grossense, algo inédito e inesperado. Parabéns e sejam bem-vindos. Muito obrigado, Cati. Primeiramente, uma satisfação, principalmente estando aqui com você, com o Luiz, com o Vicente. Obrigado ao presidente Zé Otávio também, espaço bacana. Já nasceu com sucesso esse CâmaraCast, esse primeiro podcast de Chapada. É muito bom, né? Gente estava falando em off aqui. Futebol, Juninho falou, tem duas, vai do céu ao inferno. Isso. Os sentimentos são muito aflorados. E graças a Deus, ano passado ficou a frustração e esse ano a alegria. Fizemos história e ninguém nunca mais apaga essa história do Chapada Futebol Clube, ao qual a gente tem, cada um de nós, um percentual. Exatamente, não apaga essa história, é algo inédito aqui que a gente tem percebido que motiva as pessoas. A gente percebe isso pelas redes sociais, pela participação nos jogos, né, Juninho? A gente viu a torcida saindo aqui de Chapada para acompanhar aquela partida ali em Cáceres, né? Então, motiva e está levando a torcida aí em um passeio pelo interior de Mato Grosso. Cátia, o futebol ele mexe muito com a paixão, né? E quanto mais emocionante é uma partida, um título, um acesso, mais você aflora a paixão dessas pessoas e aí onde o clube começa a aumentar o número de torcedores, né? É uma satisfação muito grande para nós. O Marcelo tirou uma foto esses dias aqui, depois que nós vencemos ali a final, de dois menininhos indo para a escola com a camisa do Chapada. Olha, né, que lindo! Então isso aí, para nós que trabalhamos profissionalmente, é uma conquista até maior do que você ganhar o próprio título ali, né? Você vê as crianças, você está sendo exemplo e está motivando essas crianças a praticar o esporte, a vir futebol, a gostar do Chapada Futebol Clube. São torcedores, são meninos que daqui a pouco podem estar jogando profissional aqui pelo clube. Exatamente. E o Marcos Birigui, gente, tem uma história aí de vitória, de sucesso no futebol mato-grossense, no futebol nacional também. Ele estava falando aqui do Santa Cruz, né? Então, você que já tem uma experiência aí mais longa, são muitas histórias de vitória que mudam a vida das pessoas, dos jovens, né? Aquele jovem que às vezes não tem uma oportunidade de vida, de estudo, às vezes o futebol é a esperança que ele tem. É verdade, Cátia. Nós temos um know-how muito grande no futebol, né? Como jogador, cheguei à seleção brasileira, fui campeão brasileiro com o Guarani, sou um dos maiores do Santa Cruz, e depois como treinador aqui no Mato Grosso, um dos mais vitoriosos do último tempo. E a gente trouxe essa bagagem aí, a convite do Marcelo. Há muito tempo que a gente queria trabalhar junto, eu e o Marcelo, não deu certo, foi no Cuiabá, foi no Misto, foi no Governense, e foi dar certo logo aqui em Chapada e com o filho da casa, que é o Júnior Madeira, nosso treinador. Nós estamos lançando o Júnior aí como treinador para o mundo todo. Eu espero, ele é mais um pupilo meu, espero que ele lembre dos meus conselhos e leve para ele. Eu sou um cara que gosto muito da juventude, já fiz algumas palestras lá na GOI, para aquele projeto que tem das crianças. Então isso enaltece o futebol. E o Chapada hoje faz com que aflore a paixão. Exatamente. A paixão da torcida, a paixão de uma cidade por um clube, se deslocar daqui para cá, aquilo foi fundamental. Foi lindo. Fundamental para nós. O jogador se sente parado. Eu fui jogador de futebol por muito tempo, joguei no exterior. Quando a torcida de Santa Cruz do Guarani ia com a gente ia de muito mais força. Então, o chapadense está de parabéns por ter ido lá em casa e fazer parte dessa história bonita do Chapada. E a gente vê exatamente isso, a voz da experiência falou tudo, né? Motiva, carrega multidões. A gente percebe também aqui no estádio. Realmente, agora, de fato, o estádio passou, desde que o Chapada nasceu, e agora eu pergunto para o Marcelo, né? Como que surgiu esse time, para ele explicar um pouco para a gente do nascimento. E a gente percebe que agora, de fato, o estádio aqui, Apolônio Moreira de Mello, está sendo utilizado para o futebol, para grandes partidas. Na final aqui foi lindo ver toda a imprensa mato-grossense, o Chapada destaque nacional da imprensa, no Globo Esporte,
em vários veículos aí, né, de respaldo, levando o nome, gente, de Chapada dos Guimarães aí para os melhores times de futebol. Cátia, começou lá no estúdio da TV Ecovale. No ano de 2022, Gilberto foi entrevistado do Sérgio Rezende na campanha para deputado estadual. E o Sérgio tinha sido secretário de esportes na gestão do Gilberto, lá em 2007, 2008. E aí o Sérgio falou, ó, você tem o Marcelo aí, que é fera para mexer. Como assim? Conheço o Marcelo como jornalista. Sim. Sério, Marcelo, que você mexe? E aí, sempre que eu encontrava o Gilberto para alguma pauta política, a gente falava de futebol. E o futebol? Será mesmo, Marcelo? E aí, em janeiro de 24, Cátia, há 1 ano e 6 meses, 7 meses atrás, surgiu a oportunidade de adquirir a SAF do Poconé. E eu liguei para o Gilberto sem nenhuma esperança. O Gilberto falou, então você pega um carro, o Rogério, o motorista, vai com você lá em Poconé. Assim, aquele jeitão do Gilberto. Uhum. Fomos, fizemos o negócio, fizemos a transferência. No primeiro ano, a CBF ainda não concedeu a mudança de domicílio. A gente jogou com a camisa, com um adesivo do Poconé e com o nome de Poconé, né? Juridicamente éramos Poconé e nome fantasia Chapada, você lembra do passado. Mas esse ano conseguimos, a CBF enfim nos deu a chancela, Chapada Futebol Clube. E aí o Gilberto, o apoio do prefeito Osmar, secretário de esportes Mário Paulo de Paula no passado, esse ano do Mariano Fidelis, através da Secretaria de Esportes, porque o Chapada Futebol Clube, apesar de ser uma sociedade anônima de futebol, um time que tem dono, mas ele depende da prefeitura por causa do estádio, por causa das categorias de base, o ônibus, a UPA, os profissionais da saúde, que o prefeito cede para nós a custo zero. Esse ano a gente já conseguiu trazer um fisioterapeuta para que possamos diminuir as horas de espera de um atendimento. Sim. Porque não há privilégio para um jogador nosso. Um jogador nosso se lesiona, ele tem que pegar a senha lá na UPA. Vai ser atendido da mesma forma que qualquer cidadão, mas no tempo de atendimento. Até porque, gente, o atleta ali não é um jogo, mas não é uma brincadeira, é uma profissão seríssima, que eles colocam ali todo o físico dele, né, o preparo, e às vezes tem lesões graves, né, se não forem bem tratados, né? Nós perdemos 3 atletas com LCA, que é a lesão mais comum, ligamento cruzado anterior, que é o ligamento de joelho, que demanda 8 meses quando há uma cirurgia perfeita. E nem muitas vezes, né, Biligo e Juninho, essa cirurgia é perfeita. Custa em média R$50 mil uma cirurgia dessa. Então, nós temos até um menino aqui de Chapada muito conhecido, o Fernando, filho da sua amiga Ivana. Isso. E no primeiro treinamento teve um LCA. O Fernando está em recuperação. Foi lamentável isso, né? Então, as pessoas não entendem. E pelo Gilberto ser um político, e as pessoas que não gostam politicamente do Gilberto ficam torcendo contra. Mas nós temos as cores do município, o nome do município. E que tem feito uma publicidade positiva para a cidade, né? Você sabe qual que é a maior vestimenta de uma cidade? Que não é uma cidade, não é o caso de Chapada, mas não é uma cidade assim mundialmente conhecida? Um clube de futebol. Um clube de futebol. Quem que conhece Chapecó em Santa Catarina? Conhece pela Chapecoense. Exatamente. A Chapecoense é o maior veículo divulgador de Chapecó. Sim. Ninguém lembra assim no time rápido Chapecó. Agora, se falar Chapecoense, Sim. todo mundo sabe de onde é e de onde fica. Então, o Chapada Futebol Clube é uma empresa séria que honra. E eu quero me estender mais 1 minuto, cara, se você me permite, claro, e deixar bem claro para as mamães e para os papais que sobra muito para mim, sabe? Sim, imagino. Ah, o Marcelo é o Carrasco. Meu filho não tá lá no time do Chapada, porque eles acham que é um time amador dos anos que porque passados. A mãe conhece o Marcelo, não sei quem aqui da cidade, pode colocar o filho dela para jogar, não é Nós bem temos assim. que avaliar, o Juninho e o Birigui avaliaram mais de 50 alunos da cidade. É o estágio final. Quando o menino tem 18, 19 anos, é o último degrau. Sim. Ou ele vira um atleta profissional e vai viver daquilo por 15 anos,
ou ele vai procurar um outro emprego alternativo. Sim. E mãe, você sabe, você é mamãe, você sabe, né? A gente quer sempre, né? Toda mamãe acha a filha uma Gisele Bündchen e acha o filho um Pelé. É isso mesmo. Meu filho joga muito, é o que eu mais ouço, Cátia. Minha menina desfila. Minha menina fez balé quando tinha 5 anos no Coração de Jesus. Aí acha que vai ser uma nova Nádia Comanete. Então é mais ou menos por aí, é difícil. E sobra pro Marcelo, vivo doente. Mas vou tomar um banho de cachoeira para dar uma descarregada, viu? Tô precisando. Eu imagino. Mas assim, até foi bom você tocar nesse assunto, que é polêmico, e aí eu já vou transferir isso para o Juninho. O seguinte, eu acredito que isso que você falou é uma motivação até para o Chapada. As mães que aí querem colocar os filhos para jogar, não teve oportunidade, está chegando aí com 17, 18 anos. O time de futebol da cidade, geralmente ele tem aquela missão de criar uma categoria de base que começa muito cedo, não é assim? Conta pra gente se você já tem esse planejamento, se já vislumbram isso em criar jogadores aqui de Chapada. Cátia, eu falo até com alguns amigos meus, tem os filhos que querem jogar, às vezes me ligam tenta um teste pra mim lá no São Paulo, no Grêmio, no Inter, no Fluminense, onde eu tenho uma certa abertura. Eu falo sempre para eles, hoje não precisa você sair mais. Eu, em 94, tive que sair daqui para Porto Alegre fazer um teste no Inter de Porto Alegre. Hoje você tem aqui o Chapada Futebol Clube, que é uma realidade, é um profissional, vai ter a base. Então os meninos hoje que sonham em ser jogador de futebol não precisam mais sair longe da família, que é muito mais difícil. Tem aqui hoje dentro do nosso município, né, que é um sonho que eu tinha, mas não achava que poderia se realizar. E o Marcelo, com o Gilberto, com todo o apoio do prefeito e do povo chapadense, isso hoje está sendo realidade. Eu falo, às vezes, até o Cuiabá aqui, tem um amigo nosso aqui que está no Cuiabá, lá no Sub-17, assinou profissionalmente agora, um contrato, e ele vivia me ligando, me arruma um time para fora, eu falei, fica no Cuiabá, o Cuiabá hoje é uma realidade, a Série A brasileira, hoje está na Série B. Então não precisa, né? Não precisa. E as pessoas, aos poucos, em Chapada, a população chapadense, vai cair na real do tamanho gigantesco que vai proporcionar oportunidades para as crianças, para os jovens, o Clube Chapada Futebol Clube. Isso aí vai ser, logo está em 2 anos, para mim, no ano passado eu não estava, mas eu estava acompanhando, falava com o Marcelo direto, com o Gilberto, e eu falava para eles, quando perderam o acesso aqui, falei, vocês são vitoriosos. Primeiro ano, um clube já brigou pelo acesso, perdeu uns pênaltis, acontece, futebol é assim. E no segundo ano, já tendo essa realidade Série A já do Campeonato Mato Grossense, então as mães, os pais, que comecem a incentivar os filhos, principalmente as crianças de 9, 10 anos, que Chapada vai proporcionar. E eu tenho certeza absoluta, isso eu falo com convicção. Chapada vão ter longos anos, talvez nós vamos passar, vai ter outros que vão estar tocando, e de Chapada vai sair grandes atletas. Vai sim, inclusive agora o Birigui, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão, Marcos Birigui, de quando, há um tempo atrás, o futebol era muito baseado nos craques, né? Tem aquele ali, é craque. Aí ficava contando com o talento do jogador chamado de craque. Hoje em dia, eu não sei se lógico que ainda existem os craques ainda, mas é muito mais preparação física, estudo, técnica e coletiva, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa mudança, né, no status do futebol e como que isso faz com que os jogadores que entram no Chapada estão sendo profissionais para jogar em time de qualquer lugar do Brasil. Bela pergunta da Cátia. Eu vou responder. Eu faço parte da geração de ouro do Guarani Futebol Clube. Nós tínhamos lá uma equipe de base que era vitoriosa, foi campeã paulista, e dela tirou-se a base de 10 jogadores e foi campeã brasileira. É o único campeão brasileiro do interior, chama-se Guarani, porque realmente a base era o forte daquela equipe. Aí nós chegamos para cá, eu sou daquele futebol mais, como se fala, mais romântico, né? Sim. Eu vivi a grande fase de Sócrates, Zico. Isso, os craques, né? Joguei contra Maradona, esses jogadores fora de série. Hoje é uma coisa muito mais coletiva. Hoje nós temos que formar esses jogadores. Eu penso que em Chapada nós vamos ter essa oportunidade. Esse ano não teve como, né, Marcelo? A gente estava muito preso à segunda divisão, a gente precisava de subir. E nós não tratamos muito bem porque nós não conseguimos ter tempo para fazer a equipe sub-20. Mas para o ano que vem,
com mais tempo, na primeira divisão, o Chapada já é uma realidade, uma equipe hoje que todo mundo fala para onde eu vou, tenho grandes amigos. Eu falo com o Brasil inteiro, o Juninho também, eles vão falar, pô, esse Chapada aí, e como que é esse Chapada aí? Por que chegou tão assim, ser campeão com um ano e pouco? Pela seriedade de quem toca, isso é muito importante, o Marcelo Carvalho, o Gilberto, o nosso prefeito, e todos que fazem parte. O ano que vem eu viso muito a base, porque eu fui coordenador técnico do Guarani também, revelei grandes jogadores lá, quando era o coordenador técnico da base. Elano, Renatinho, Edu Dracena, Garça, Luizão, grandes jogadores. Nós vamos ter esse tempo para dar oportunizar os jogadores de Chapada, porque o nosso campeonato estadual do ano que vem, que é a primeira divisão, termina em março, abril, né, Marcelo? Final de março. E nós vamos ter tempo hábil para ver esses meninos, sub-15, sub-17, fazer uma equipe forte, para dar oportunidade. Eu penso que o futebol, o esporte em si, é o maior aliado para que a gente tire essas crianças das drogas. Exatamente. Então eu fiz palestra para o Brasil inteiro aí, falando de religião, de família, futebol e as más amizades. Então nós vamos ter essa oportunidade muito grande ano que vem. Mamãe, papai, se preparem, que o Chapada vem forte, vem pensando nos seus garotos da cidade e vai pensar também num profissional emergente que consiga ganhar as competições nacionais e depois sim nós tocarmos a base e ver esses talentos aqui de Chapada. Perfeito, é isso mesmo. Marcelo, e como que você, aí, que é o paizão desses jogadores, né, que a gente sabe que todo mundo recorre a você, tudo, eu vi eles ali no Festival de Inverno, chegaram à noite, a maior sensação que eles estão todos realmente em forma, cabelinho tudo organizadinho, bonitinhos, né? Como que é o assédio a esses jogadores e como que você faz para manter na linha esse time? São todos jovens, em uma cidade incrível igual Chapada, mulherada, né, deve ficar aí ligando, né, as meninas tudo apaixonadas. Como que fica essa situação aí do assédio, assim, que eu digo em bom sentido, né, todo mundo querendo estar perto dos jogadores? Kátia, essa é uma pergunta difícil de responder. Não é no Chapada, é no mundo todo do futebol. Jogador de futebol, policial militar e cantor, a mulherada corre atrás. Né, Luiz? Banda Strauss, entendeu? Olha aí, gente. A mulherada corre, tanto é que você casou com músico, né? É verdade. Então, você deveria correu atrás e pegou o nosso Luiz. Tô bem casada, graças a Deus. Então, Kátia, isso é muito difícil. Tem problema todo ano. Tem. Tivemos problemas, não vou citar nome de atletas aqui, mas tivemos problemas de fugir de concentração, de mulherada vir de Cuiabá e carregar, falar, não, a culpa não é dele, eu que não levei ele de volta, entendeu? Mas o clube tem que ter uma cartilha. Tem que ter uma cartilha e um processo de evolução. Nós começamos muito pequenininhos, demos um passo e precisamos continuar dando esse passo. Ontem, na nossa ida ao gabinete, foi determinado que nós vamos ter uma governança na casa, coisa que a gente não tinha. Exatamente. Horário de comida. Nos jogos finais nós colocamos segurança, né, Juninho? Porque tem o assédio, é uma cidade pequena. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. O atleta, a maioria é solteiro. Isso. A maioria está longe da família. Nós estamos 5 meses. Fica uma carência, né? Fica uma carência sentimental. Então, mas controle não tem. O Renato Gaúcho perdeu uma Copa do Mundo, você sabe dessa história. O Leandro, por causa que tomaram umas biritas a mais em Belo Horizonte, não voltou o Tele Santana, que era rígido, cortou da Copa. Isso. Cortou o Éder, o Renato. O Leandro ele quis levar, mas o Leandro na última hora não quis embarcar. Consequências, né? Gente, mas é isso. A gente sabe que o assédio ao atleta joga, até porque hoje né, e sempre um dos maiores ídolos, né, da juventude masculina são os jogadores de futebol que se dão bem, que têm grandes carros, né, viajam o mundo, divulgam grandes marcas, né? Então os jogadores, mesmo de time pequeno, eles se espelham nisso, né? E todo grande jogador tem sempre um grande leque de fãs ainda, principalmente femininos. Mas então é isso. O que o Marcelo está falando é sobre a responsabilidade que o jogador tem que ter com o time, com a camisa que ele carrega e com o futuro, principalmente, que ele vai ter no futebol. Porque às vezes uma decisão errada, uma saidinha pode cortá-lo de um jogo importante. Você cortaria, Juninho? Claro, com certeza. Hoje, o que o Marcelo falou, é muito difícil isso, porque
em todos os lugares, não é nos lugares específicos, todo lugar. Eu trabalhei muito em parte de comissão técnica em outros lugares, Minas, São Paulo, Santa Catarina, e todo lugar que você vai sempre tem esse problema. Sempre tem já as meninas que gostam de futebol, e aí começa a sediar jogadores, e aí tem que tomar muito cuidado. De vez em quando a gente tem que estar cortando, tirando do jogo, para ter disciplina. Hoje está um pouco melhor, porque o atleta hoje ele está tendo um pouco mais essa consciência que ele tem que ser extremamente profissional, senão dificilmente ele vai conseguir jogar. Igual a pergunta que muito boa que você fez para o professor Birigui, sobre o craque, né? Hoje não basta ser craque. Ontem nós estávamos numa discussão, eu e o Marcelo, legal, né, sobre futebol, sobre o meia que era o craque, que hoje está em extinção, que ninguém mais quer, o treinador geralmente não quer, porque quer o atleta, que é o cara que tem mais força, né? Que corre mais, que se desgasta mais durante uma partida. Então hoje, se ele não for atleta mesmo, cuidar do sono, cuidar da alimentação, cuidar do... Não for um profissional do esporte, né? Dificilmente ele vai ter sucesso como um atleta profissional de futebol. Até porque a concorrência da Birigui está cada vez aumentando mais, né? Nossa. E hoje os preparos físicos estão melhorando o condicionamento físico dos atletas. Às vezes eu imagino, como que é as peneiras que vocês fazem? Deve ser difícil, né? Chega todo tipo de atleta ali, você tem que definir 11, 20, não sei como que vocês fazem. Vai pelo talento, né? Se tiver 3, 4, 5. Mas em peneira, se você tirar 2, já é uma grande... Só para concluir, o Birigui e o Juninho vai entrar nessa outra bela pergunta. A peneira é muito difícil, porque às vezes o menino não está num dia bom. Às vezes o menino está com uma pressão lá na arquibancada do pai e da mãe. Querendo que ele faça o máximo. Nervoso. E o menino tem 10 minutos para mostrar para o Birigui e para o Juninho. Às vezes a gente comete uma injustiça, mas sem ser injusto. Foi um momento ali que não estava propício, né? O jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira, 400 jogos, foi reprovado em 10 peneiras. Olha só. Então vocês fazem um acompanhamento que na verdade não é as peneiras. As peneiras é bom ter um evento até para motivar, né, a população a participar, os jovens a ingressarem, mas como que vocês fazem? Vocês vão olhando os times, pegando informação com o técnico, como que vocês selecionam esse time incrível e vencedor? Bom, o planejamento para uma equipe igual nós estamos em Chapada na Série A do Campeonato Mato Grossense, ela tem que ser muito meticulosa. Nós temos que realmente ver o atleta, um atleta diferente da segunda divisão, tem que ser um atleta que a gente conheça, que vinha algumas indicações. A peneira vai ser válida para o sub-15, sub-17. O sub-20 já não acredito que você ache jogadores, grandes jogadores. Cada idade. Até 19 anos você tem que estar numa equipe profissional já. Então é muito meticuloso. A gente se reúne 4, 5, nós temos um know-how muito grande, Marcelo, Juninho. A gente fez muitos times campeões, né, Marcelo? O Juninho trabalhou em São Paulo, trabalhei muito pouco em São Paulo, trabalhei mais em Minas também, com Uberaba. Então nós vamos contratar aquelas contratações certeiras, não podemos errar o alvo. E é assim que se monta uma grande equipe. Nós temos uma base dessa equipe lá do Chapado, que nós conversamos, nós já temos uma base, é muito bom, 7, 8 jogadores, e a gente é só complementar. As grandes equipes que eu fiz, Vila Aurora, Cacerense campeã, eu sempre mantive a base e consegui sucesso 3, 4 anos seguidos. E é dessa maneira, vamos manter a base e correr no mercado atrás de grandes jogadores. Já começamos a trabalhar. O Marcelo vai dizer, já existe quase uma renovação comigo, com o Juninho, e nós vamos começar a trabalhar. Vamos para Campinas, vamos ficar na minha casa, vamos para o interior de São Paulo ver jogadores, ver as estruturas lá, se adentrar o que é o futebol de alta competição, porque, por exemplo, Primavera que nós vamos visitar está na Série A do Paulista. Então são times competitivos. E nós temos grandes amigos lá. Nessa amizade, nesse conhecimento do Juninho, do Marcelo e meu, vamos tentar fazer uma equipe que brigue lá em cima da tabela. Minimizar os erros. O meu mentor no futebol, o Muti Lavish, falou um dia para mim, se no futebol a gente acertar 51%, temos grande chance de ter sucesso. 52% somos campeões. Futebol é muito difícil, Kátia. É difícil, mas vocês já conseguiram aí os 52, né? Já são campeões, já estão na Série A aqui. Uma conquista incrível e é claro que a gente fica emocionado. Foi emocionante o jogo da final. A gente tem que falar aqui também, não quero esquecer, aqui a produção já está avisando o finalzinho do programa, mas eu também quero dar um destaque aqui para o Ararão.
o mascote, né, que pegou, o pessoal gosta também, né, da arara aqui de Chapada dos Guimarães, foi feita uma votação, né, no Instagram para escolher o mascote, isso também faz parte da cultura chapadense, né? Exatamente, o ararão, a arara canindé é o único lugar no mundo que tem, ela é em Chapada. Porque temos a arara azul e a outra, aquela outra arara amarela e azul, né? Que tem no Pantanal, tem no Mato Grosso do Sul também, tem em Goiás, na boa parte da Amazônia. Mas a única arara vermelha e azul e branca que existe é em Chapada. Que são as cores do ararão. E o Gilberto Melo, mais uma vez, com aquele olhão de águia azul dele... foi sagaz. Ganhou de mim, porque eu falei que arara é muito delicado, tem que ser porco, javali do cerrado, eu me lembro, javali da montanha. Eu lembro dessa conversa. Eu sou, né? Falei, tem que ser javali da montanha. Mas eu concordei com que seria o ararão. Aí virou o ararão, bombamos ele, levamos ele para uma academia internacional, ele ficou um ararão predador, topo de... Matou a onça. Matou a onça. Então é o ararão. É isso mesmo, gente. Emocionante essa conversa. É claro que a gente parabeniza o Chapada Futebol Clube e toda essa comissão técnica aqui, o presidente de honra, Gilberto Melo, por estar sempre inovando, enfrentando críticas, mas ele está fazendo acontecer e a Chapada agradece, reconhece. A gente também reconhece que a cidade ficou com uma motivação diferente depois do destaque do Chapada Futebol Clube. Os contrários podem reclamar, mas já está no coração das pessoas. A gente vê que antes do jogo foi aquele desespero para comprar camiseta. Eu garanti a Minhoca também. Fomos para o estádio, todo mundo uniformizado, com camiseta, harmonioso, idosos, crianças, jovens, adultos, né, mulheres, homens, todo mundo ali junto, participando dessa construção coletiva de um futebol de primeira linha aqui em Chapada. E é claro que vocês são muito responsáveis por isso, como o Birigui falou, né, vai passar gerações, né, e também o Juninho também falou isso, vai passar gerações e o Chapada Futebol Clube vai ficar, né? É uma história já construída. A última pergunta que eu quero saber aqui para o nosso presidente é quais os próximos passos aí do Chapada, né? O que nossa torcida pode esperar, né, aí para o próximo ano aí? Olha, o Chapada amanhã tem mais uma jornada. Nós vamos enfrentar o Ação pelo Sub-20, o Irapuru. Vamos enfrentar o Irapuru. Se a gente ganhar o jogo, a gente classifica em segundo e vai enfrentar o Cuiabá. Vai ser uma experiência. O time do Cuiabá é um time imbatível. Imbatível, um orçamento. O orçamento do Sub-20 do Cuiabá é maior do que o nosso profissional. Olha só, você tem uma ideia. Mas vai ser uma experiência ímpar para nós. Com certeza. Naquele CT que é o quarto melhor do Brasil, né, o CT de 60 milhões. Então, esse é o foco. Depois, a gente volta a se reunir em novembro, mas eu, Juninho e Birigui vamos viajar para assistir jogos, porque o calendário de 2026 é um calendário mais apertado, porque é um ano de Copa do Mundo, começa em 10 de janeiro. Então já vai ter que Então acelerar. A gente tem a concorrência de Goiás, São Paulo, Paraná. A gente tem que ir na frente, Kátia. Isso mesmo. E o jogador que pede, tô dando um exemplo aqui, pede um dígito para jogar lá, pede 2 para jogar aqui. Por quê, gente? Por causa da distância. Pela distância, eles acham né? que Mato Grosso é longe. Eles não têm conhecimento de geografia. Que Mato Grosso está no centro do Brasil. Centro-Oeste. E o nome, né? Mato Grosso. Então as pessoas ficam assim, é longe. Fica então mais a caro, gente tem essa dificuldade, a gente tem que ir mais cedo no mercado. E esse é o próximo passo. Gilberto já comprou uma área para fazer o centro de treinamento, 11 hectares, na beira de um rio. Teremos nossa granja com Maria aqui de Chapada. Isso. E eu quero fazer um pedido para você, e um convite. Claro. Para você encabeçar a criação da torcida feminina do Chapada. Já está encabeçada, gente. Já vamos começar Você aqui. vai ser a liderança. Opa, muito obrigada pelo Você convite. cria um nome, o uniforme Muito é por obrigada. nossa conta, tá? O uniforme é por nossa conta. Você vai ser a presidente da torcida. Gente, que Topa? já está aceito o convite. Rosa gente. choque a camisa. Rosa choque, a arara psicodélica aqui de Chapada. Exatamente. Então é isso. Muito obrigado. Que pena que acabou já, né? Acabou, gente, Conversa mas com muita boa, alegria, né? Que maravilha. E olha como é bom falar de futebol, como é bom falar de Chapada dos Guimarães e com pessoas que propõem coisas positivas para Chapada. Chapada é a cidade mais querida de Mato Grosso. Todos querem conhecer ou estar ou morar em Chapada dos Guimarães. E você pode fazer parte também dessa história
torcendo para o Chapada Futebol Clube, não é, gente? É verdade. Muito obrigada. Vou pedir para vocês acessarem as redes sociais do Chapada Futebol Clube, seguir no Instagram, seguir esse time aqui, essa comissão técnica que valoriza a equipe de jogadores. Não é à toa que estão aí na primeira divisão, uma história de sucesso. Muito obrigada e até o próximo CâmaraCast.